Graça e paz, queridos. Podem sentar. Coisa boa estar aqui na casa do Senhor, para cultuar o nosso Deus, para aprender mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Privilégio nós podermos estar diante de Deus, na sua igreja, na sua casa, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos e que nós precisamos aprender a dar valor a isso, porque Deus se alegra com a nossa vida quando nós estamos diante dEle, buscando a sua face para nós. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, querido, no livro de Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, nós vamos ler dos versículos 1 ao 7. Todos acharam? Amém? Amém. Diz assim a palavra: Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Amém? Queridos, o tema dessa ministração é o propósito de Deus. E eu queria focar com você nessa noite, nesse tema, me aprofundar nesse texto para falar sobre este propósito de Deus. E ter como espelho, como algo que a gente possa se basilar, a vida de Moisés e aquele momento em que o povo de Deus, o povo de Israel, estava vivendo no cativeiro do Egito. Porque a gente vê muito, escuta muito falar sobre propósito de Deus. A gente escuta que Deus tem um propósito na terra, a gente escuta que Deus tem um propósito na minha vida e na sua. E eu queria destrinchar esse texto, esse tema, melhor dizendo, em cima desse texto, para que a gente saia daqui alimentado e com isso arraigado no nosso coração de uma vez por todas. Só que, queridos, essa história, ela não começa aqui nesse texto que eu li. Ela começa muito tempo antes. Ela começa quando os irmãos de José, por inveja, por egoísmo, pegam José e o vendem para os egípcios. José então é levado preso como escravo ao Egito e é comprado naquela terra por um eunuco chamado Potifar, um eunuco de Faraó. E passa-se o tempo, você sabe, eu não vou entrar nesses detalhes. Faraó tem sonhos e, em virtude da interpretação desses sonhos, José chega até a casa de Faraó. José chega a ser nomeado governador do Egito. Essa história é uma história bastante comprida, bastante longa, cheia de detalhes, e não é a finalidade
da gente aqui destrinchar isso. Mas o que eu quero que você entenda é que José chega até o Egito e ele passa a ser governador daquela terra. Toda a confiança, toda a autoridade de Faraó, todos estavam submissos a José, exceção feita ao próprio Faraó. E ele administrava a terra do Egito como bem queria o seu coração, em virtude da interpretação de um sonho que trouxe grande fome sobre a terra. E em virtude desta fome assoladora que veio sobre a terra, a família de José, ela vai até o Egito comprar comida. E aí a gente já sabe a história. Jacó, seus filhos, as mulheres dos seus filhos, dos seus netos, vão para a terra do Egito. Aproximadamente 70 pessoas. José apresenta a sua família a Faraó. E Faraó determina um lugar para que esse povo viva. Uma cidade chamada Gósen. E esse povo, a família de José, Jacó e seus filhos, passam a viver nesta cidade. Só que o tempo vai passando e este povo vai crescendo. Esse povo vai se multiplicando, né? No dia que você for em Jerusalém, e eu creio que você vai ver que o judeu que mais tem é filho. É um menino no braço, é um menino na barriga e outro no pensamento. Sempre é assim. Onde você vê judeu, é com 3, 4 filhos ao redor, e eles são assim. Então o povo se multiplica muito fácil. E aquele povo foi crescendo, e o tempo foi passando, e vai entrando faraós e outros faraós, e o nome de José vai sendo esquecido. Aquilo que José fez, a sua administração, o livramento que ele trouxe para a terra do Egito por causa da fome, aquilo vai ficando no passado. E o povo hebreu, o povo vai crescendo. Chega um momento em que esse povo passa a ser de aproximadamente 3 milhões de pessoas. E aí aquilo assusta um determinado faraó. E ele diz: ei, este povo está se tornando maior do que nós. E Faraó passa a escravizar o povo hebreu. E esse povo passa a trabalhar como escravo no Egito e começa a sofrer. Começa a clamar a Deus, porque o trabalho era muito difícil, o sofrimento era muito grande. E eles voltaram atrás e começaram a clamar a Deus. A Bíblia diz que o Senhor escuta o clamor do povo de Israel, do povo hebreu, e levanta um homem, Moisés, para libertar aquele povo. Até aí todo mundo comigo? Amém? Então isso é o resumo até a gente chegar nessa história, nesse texto que a gente leu. Só que Deus não levantou um homem apenas para libertar um povo. Deus tinha um propósito na vida daquele povo, na existência daquele povo. E Deus também tinha um propósito na vida de Moisés. Deus, Ele não é como nós que tem a mente limitada. Deus, Ele enxerga por completo. E Deus, a gente não consegue se preocupar com o que vem depois. Mas Deus sabe de tudo e sabe de todos. Então Deus não poderia apenas libertar um povo, não poderia levantar um homem para libertar um povo, mas Ele precisava levantar um homem para implantar o seu propósito no meio de um povo. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Por que isso? Porque o lugar do povo de Deus, queridos, não era a terra do Egito. O povo não era para ficar ali. Eu não sei se você lembra, mas Deus levantou aquele povo, Deus levantou Abraão, lá de Ur dos Caldeus, para levar o povo para a terra prometida, para Canaã. E o povo vai para o Egito apenas por causa da fome, mas não era para permanecer lá, não era para eles ficarem lá. Mas o povo permaneceu porque estava tudo bem, estava tudo ótimo, tudo estava funcionando, até que começou a vir a escravidão, e eles passaram
a lembrar de Deus. Porque naquele momento que eles estavam lá, muitos dos hebreus começaram a se contaminar com os deuses do Egito. Começaram a se contaminar e trazer para o meio do seu arraial as crenças egípcias. E eu não sei se você sabe, o Egito naquela época adorava mais ou menos 80 divindades. E eles começaram a trazer aquilo para o meio do arraial. Se você verificar no livro de Êxodo, e se você for ler com calma, você vai verificar que as pragas, os castigos que Deus mandava através de Moisés, tinham alguns relação com os deuses do Egito. As rãs, eles adoravam o deus Rã. Os piolhos, as moscas, ou seja, tinha algo que estava relacionado, e Deus queria dizer para o povo de Deus e para o Egito, que só havia um único Deus na face da terra, o grande eu sou, o Deus de Israel e o Deus de Moisés. Amém? E aí, queridos, Deus escuta o clamor daquele povo, porque, como eu falei antes, se não fosse a dificuldade, se brincasse, o povo estaria lá até hoje. Como nós somos, se tiver tudo bem, se tiver tudo tranquilo, a gente não vai fazer nada. Mas quando a dificuldade vem, quando a perseguição vem, a gente se levanta, toma uma decisão e começa a reagir. A história do mundo, a história da sociedade é assim. As grandes conquistas, elas vêm quando vem uma grande perseguição. Então, naquele momento em que começou a doer a permanência na terra do Egito, o povo hebreu começou a clamar e começou a lembrar do Deus que poderia libertá-los. Mas, queridos, Deus ouve o clamor daquele povo, como eu disse, porque ele precisava cumprir o seu propósito. Nós vimos até agora que havia um propósito de Deus para Israel, mas também havia um propósito de Deus para Moisés, como existe um propósito de Deus para mim e para você. Eu posso ouvir um amém? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Amém? Existe um propósito de Deus para as nossas vidas. E deixa eu começar te dizendo uma coisa. Pode ser que eu não conheça muito bem você. Pode ser que eu não conheça os teus amigos. Eu não conheça as dificuldades que você enfrenta. Pode ser que eu não conheça os problemas que você passa no dia a dia, a constância da sua vida. Mas eu sei de uma coisa, e isto é um fato: Deus tem um propósito na sua vida, assim como Ele tem na minha. E isso, querido, é fato. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 10. Se puder projetar aí, por favor, Efésios capítulo 2, versículo 10. O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, diz assim: porque somos feitura dele, ou seja, somos feitos por Deus, criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deixa eu te dizer uma coisa: eu e você fomos feitos para as boas obras de Cristo. Foi para isto que Deus nos fez, para realizar as boas obras de Cristo. Eu e você temos um propósito nas nossas vidas. Que propósito é esse, pastor? Implantar as boas obras de Cristo nessa terra. Deus tem um propósito para o mundo: implantar o seu reino na terra, salvar o máximo de pessoas, para que muito menos se percam e vão e possam ir ao inferno. Mas o meu propósito e o seu é as boas obras de Cristo, é levar as boas obras de Cristo para que através disso as pessoas possam se converter e se render aos pés do Senhor. Mas, irmãos, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Em todos os lugares as pessoas precisam saber das boas obras de Cristo. Em todos os lugares as pessoas precisam saber que elas são criação de Deus e que em Cristo Jesus
elas são salvas e podem ser levadas aos céus. Então entenda, quando eu falo que eu e você somos as pessoas que devem levar as boas obras, eu estou te dizendo que nós precisamos estar ramificados nessa sociedade, falando de Cristo e levando as boas obras de Cristo. Por isso, o meu propósito é diferente do seu. Apesar de nós termos um foco principal, a implantação do reino, mas Deus nos usa das diversas formas possíveis e em diversos locais da sociedade possíveis. Aleluia, glória a Deus. Então você precisa entender que este propósito você precisa implantar na sua vida e você precisa viver nele. E Moisés tinha um propósito. O povo de Deus, o povo de Israel, era um instrumento levantado de Deus para ser o veículo da salvação para a terra. Só que o povo, durante toda a história, vai saindo desse propósito e Deus vai trazendo eles de volta para o propósito. E Moisés, neste momento, nesta circunstância, foi o homem escolhido por Deus para trazer Israel de volta ao propósito que Deus queria. Então, guarde no seu coração Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia, glória a Deus. Mas queridos, existe um problema aí, em saber um propósito, em entender um plano de Deus, em entender uma chamada de Deus para as nossas vidas e viver este propósito. E ele se tornar real, palpável, visível às nossas vistas e às vistas das pessoas. Lembra que eu falei que Deus precisa de pessoas em todos os lugares da sociedade? Tenho certeza que nesse universo aqui, a gente tem gente de diversas profissões, de diversas origens. E Deus quer te usar onde Ele te chamou para abençoar as pessoas que estão ao teu redor e para alcançar aquelas pessoas que estão próximas a você. Este propósito de Deus precisa estar claro e vivo na sua vida. E isso não pode ser algo que você apenas escuta ou algo que você apenas lê, mas precisa ser real todos os dias na nossa vida. Por favor, pessoal aí do som, joga um pouquinho de ar-condicionado aqui, senão eu derreto até o final do culto. Jesus amado, me ajude. Quem está com frio aí? Ninguém, né? Está calor, sangue de Cristo. Então, queridos, só que tem um outro problema. O diabo, ele vai trabalhar diuturnamente para impedir o propósito de Deus chegar nas nossas vidas. E ele vai trabalhar de duas formas: apresentando as dificuldades e apresentando as nossas limitações para cumprir o projeto de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: as nossas limitações, aquilo que nós apresentamos, nós mesmos, muitas vezes, somos mais difíceis de ser vencidos do que o próprio diabo. Porque existem pessoas que se boicotam constantemente. Pessoas que vão se boicotando, que vão atrapalhando a sua própria vida, e elas não conseguem alcançar nem o propósito de Deus, nem nenhum propósito. Pessoas que são presas e não conseguem progredir e não conseguem avançar. E Deus não te chamou para ser preso, Deus te chamou para a liberdade. Amém? Cristo vos libertou e verdadeiramente nós somos livres. Nós não podemos aceitar nenhuma prisão, nenhuma cadeia nas nossas vidas. Mas existem pessoas, e vou te dar alguns exemplos para você entender aonde eu quero chegar, que não conseguem guardar uma reserva de valor, não conseguem poupar alguma coisa para conquistar, para alcançar, para avançar financeiramente. Tudo que ela ganha, ela consegue gastar, e pior, gasta muito mais do que ganha. Ela não consegue administrar o seu dinheiro, ela não consegue administrar os seus recursos. São pessoas
presas, essas pessoas mesmos, elas se boicotam. E não é aumento que vai resolver o problema, porque pode ganhar o dinheiro que for, ela vai gastar dobrado, ela vai gastar muito mais do que ganha, porque são pessoas presas. E Deus te chamou para ser pessoas prósperas, amém? E você não pode viver preso no dinheiro, você tem que entender isso. Um segundo exemplo de gente que se boicota: pessoas que têm doença de obesidade, pessoas que têm taxas de glicose e de colesterol alta. E essas pessoas sabem que precisam de uma atividade física, essas pessoas sabem que precisam exercitar o seu corpo. Mas o que elas dizem? Eita, você está tão cansada hoje, deixa para começar segunda-feira. E enquanto houver segunda-feira, haverá um começo. As pessoas mesmo se boicotam, elas mesmo não conseguem se libertar, as coisas estão nas suas mãos, mas é como se fossem muito mais fortes do que elas, queridos. Um outro exemplo que eu vou te dar são os obstinados, aquelas pessoas que elas vivem afundadas no problema, e por mais que você oriente e que você diga que ela está errada, ela nunca dá o braço a torcer, e sempre ela está certa, nunca escuta ninguém, está todo mundo errado, só ele está certo, é o obstinado. Então essas pessoas se boicotam, e esse tipo de gente, que eu dei o exemplo a vocês aqui, são pessoas que, se não houver um sobrenatural, nunca viverão o propósito de Deus na terra. Moisés, no texto que nós lemos, ele era assim. E a gente vai ver, durante o transcorrer desse texto, quando a gente aprofundar, que a gente vai se identificar nisso. Porque é como se fosse uma defesa nossa, sempre fugir disso. Mas presta atenção, Deus não te chamou apenas para estar aqui no domingo à noite, mas Deus te chamou para um grande projeto, para um propósito de implantação do seu reino aqui na terra. E quantos estão dispostos a contribuir nesse projeto de implantação do reino de Deus na terra? Presta atenção, queridos. Tudo que aconteça na sua vida, tudo que você viva, tudo que você conquiste, é para a pregação e a expansão do Evangelho de Deus na terra. Você consegue entender isso? Se você conseguir abrir a sua mente, você vai ficar: poxa, eu estou crescendo, eu estou prosperando. É porque Deus quer que você alcance pessoas maiores. Agora eu estou trabalhando num grupo de futebol, Deus quer que você ganhe aquelas pessoas para Cristo. Agora eu estou trabalhando em um projeto de levar comida para as pessoas, Deus quer que você alcance aquelas pessoas. Sempre há um propósito de Deus através das nossas vidas, e este propósito é para ganhar as almas para Cristo. Posso ouvir um amém? Porque é isso que Deus se preocupa, e é isso que Deus quer: salvar as pessoas. Deus te salvou, e agora você precisa ser um instrumento para salvar as pessoas e trazê-las para a presença de Deus. Então veja só, nesse texto a gente aprende muitas lições com Moisés e com o povo de Deus. E a primeira delas que nós podemos trazer para as nossas vidas é que as nossas limitações não são impedimentos para Deus cumprir o seu propósito. Aí, quem for míope, não tem problema, hein? Aí, alguém não está enxergando? Nossas limitações não são impedimentos para Deus cumprir o seu propósito. Nós sempre escutamos pessoas dizendo que não são capazes, pessoas dizendo que não são inteligentes, pessoas dizendo que não sabem falar, que são tímidas, trazendo desculpas para que este projeto de Deus possa ser implantado. Deixa eu te dizer uma coisa: sempre que Deus tiver
para cumprir o seu propósito na sua vida, Satanás vai apresentar as suas limitações. Sempre que o propósito de Deus estiver para ser cumprido na sua vida, Satanás vai apresentar as suas limitações. Isso é uma regra. Em Juízes, quando Deus chama Gideão para libertar o povo da opressão dos midianitas, em Juízes capítulo 6, versículo 15, Gideão diz assim: Senhor, como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Ou seja, eu sou pequeno demais para a tua obra. Eu sou fraco demais para fazer alguma coisa para o teu reino. Eu sou limitado demais para fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. E Moisés também foi assim. Abra sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 12, diz assim. Olha a resposta que Moisés dá a Deus. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Não existe desculpa para Deus. Não existe nada que possa te afastar do propósito de Deus, além de você mesmo. Além de nós mesmos. Não existe nada, nenhuma desculpa. E Moisés, quando vê aquilo, ele diz: olha, eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Eu não tenho eloquência para falar. Eu não sei o que dizer. E Deus responde para ele, com alto e bom tom, que era o Deus que estava chamando, era o Deus que iria cuidar e que iria capacitar. Então deixa eu te dizer isso: o Deus que te chama é o Deus que vai cuidar de você, é o Deus que vai capacitar e não vai te deixar faltar nada. Porque tem gente que acha que se eu me preocupar com as coisas de Deus, vai faltar para mim. É o contrário. Quando você se entrega e quando você faz a obra de Deus, Deus cuida de você de uma forma especial. E queridos, quando você se dispõe, quando você se deixa ser usado, Deus te usa de uma forma extraordinária. Deus te usa de uma forma especial e ímpar. E isso não porque você é especial ou diferente, porque isso vai glorificar o nome dEle, porque Deus nos usa para glorificar o nome dEle, e a Bíblia diz que essa obra é feita em vasos de barros, para que a glória não seja nossa, mas do nome do Senhor. Está lá, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz isso: essa obra não é para que a gente se glorie, mas é para a glória de Deus. Por isso que são os vasos de barros, porque não fica para nós. Entenda isso. Então, quando Deus chama, quando Deus te propõe um projeto, Ele te capacita e Ele te sustenta em todos os momentos. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: será que Deus não poderia ter curado a língua de Moisés? Será que Deus não poderia ter dado eloquência a Moisés? Porque na hora que Deus apresenta o projeto para Moisés, Deus já sabia que Moisés tinha problema de fala. Deus já sabia de tudo. Porque, como eu disse no início, Deus não é como nós que temos limitações. Deus é ilimitado. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Existe uma coisa só. Deus enxerga tudo e todos ao mesmo tempo. É inconcebível, imaginável para nós. Só que Moisés, ao invés de dizer: eis-me aqui, Senhor, me usa,
Ele apresenta as suas limitações e os seus impedimentos para fugir de um chamado de Deus. E é isso que eu queria te dizer. Deus poderia ter curado Moisés, mas quando ele apresenta as limitações dele, Deus fala para ele que é ele que vai usar. Mesmo assim Moisés insiste, e Deus diz: tá bom, então vou levantar Arão como profeta. Você vai ser Deus para Arão, e Arão vai ser profeta para Faraó. Não precisava de Arão, mas em virtude da limitação e da fuga de Moisés. Presta atenção, eu não estou diminuindo em hipótese alguma a grandeza de Moisés. Quem sou eu na fila do pão diante de Moisés, né? Tem gente que fala isso, né, dos homens de Deus, dos grandes homens de Deus. Extraordinário, grande, maravilhoso. Quem sou eu? Eu estou dizendo o que a Bíblia relata para que a gente aprenda e aplique nas nossas vidas. Não existe limitação que te impeça de fazer a obra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, a segunda lição que a gente pode tirar desse texto é que a grandeza do propósito de Deus não pode te amedrontar. A grandeza da obra, a grandeza do projeto não pode jamais nos amedrontar. Porque é o Senhor que nos usa, é o Senhor que nos capacita, e essa glória é para Ele. Só que quando Moisés viu a dimensão do projeto, ele se enfraquece, ele se atemoriza. Só que nem parecia aquele mesmo Moisés que alguns anos atrás, a ver um hebreu ser açoitado por um soldado egito, ser castigado, se enche de revolta, se enche de amor, e vai lá e defende o hebreu e mata o soldado egito. Agora Deus está levantando para salvar todo mundo. Não era um, era todos. Mas a grandeza do projeto nem parecia aquele Moisés, e ele fica com medo. Está lá em Êxodo 3, 10 e 11. Êxodo capítulo 3, versículos 10 e 11. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo de Israel do Egito. Então Moisés diz a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e para tirar os filhos de Deus da terra do Egito? Nem parecia aquele homem ousado. Queridos, a grandeza de Deus, ela é magnífica, ela é maravilhosa, e nunca jamais nós nos aproximaremos dela. A grandeza do projeto de Deus, ela é imensa, mas isso não pode nos assustar, isso não pode nos paralisar. Deus vai te enviar para algum lugar. Deus se encarrega de te enviar e de cuidar de você. Deus vai cuidar. Quando eu recebi o chamado para ir na África, eu disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Deus cuida de tudo, irmãos, e eu pude provar isso na prática, no campo. Deus cuida, é Deus que realiza, é Deus que providencia, é Deus que te capacita, é Deus que te usa. Mas você não pode deixar a grandeza desse projeto te paralisar, porque é isso que Satanás quer, é isso que Satanás deseja. Ele tenta todos os dias impedir que o projeto de Deus nas nossas vidas sejam implantados. E se a gente não abrir os nossos olhos, nós vamos ficar paralisados com a grandeza do projeto de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus chama Abraão e diz que dele vai fazer uma grande nação, e que de todas as nações da terra serão benditas nesta pessoa, em Abraão, existe projeto maior do que este? Deus te chama e diz assim: olha, em você todo o povo de Olinda vai ser bendito. Em você, todo o povo da sua cidade, do seu bairro será bendito. Através de você, todas essas pessoas chegarão até mim, e eu te usarei de uma forma extraordinária. O projeto de Deus não pode nos amedrontar.
porque é Deus que se responsabiliza pela sua obra. Terceira lição: o tamanho da dificuldade não pode nos paralisar. Preste atenção, para que você que não entendeu. Este tópico é completamente diferente do anterior. Lá era o tamanho do projeto de Deus não pode te amedrontar. Aqui é o tamanho da dificuldade que não pode te paralisar. O tamanho do projeto de Deus é uma coisa. As dificuldades que virão sobre a sua vida são proporcionais ao tamanho do projeto que Deus preparou para você. E isso não pode te paralisar em hipótese alguma. Quando Deus chama Josué, que Moisés já não estava mais, que iria levar Moisés, Deus diz: para ter uma missão para você, Josué. É você agora que vai conduzir esse povo. É você agora que vai ficar à frente desse povo. É você que vai ser o responsável para levar o povo de Israel até Canaã. Só que havia um pequeno problema, chamado o Rio Jordão. Precisava passar pelo rio, precisava chegar até Gilgal. A grandeza do projeto era grande, mas a dificuldade também. Como que um homem e um povo iria fazer isso se não fosse a mão de Deus? As dificuldades que vêm sobre você, elas são proporcionais ao tamanho do teu propósito, ao tamanho do teu chamado. E eu queria te dizer que essas dificuldades é Deus que vai te ajudar a vencer todos os dias. As assolações, as dificuldades, os problemas, os impedimentos, tudo deposita na mão de Deus, que Ele vai se responsabilizar, irmãos. Foi assim que Josué fez, foi assim que Moisés conseguiu enxergar. Só que tem muita gente, eu enxergo, muitas vezes desanimada, triste, paralisando com as dificuldades. Foca no Deus, que as tuas dificuldades diminuem. Quando você tiver um problema, se afasta dele, se aproxima de Deus, você vai ver como o teu problema vai diminuir. A questão é que a gente fica inserido no problema, naquelas dificuldades, e esquecemos de ir até a presença de Deus, esquecemos de buscar ao Senhor, esquecemos de mergulhar na face de Deus. E quando a gente tenta resolver as coisas com o nosso braço, com a nossa força, nunca nós vamos conseguir, porque a nossa vitória vem do Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. É Ele que traz força sobre as nossas vidas, é Ele que cuida, que nos sustenta, porque se não fosse Deus, nós teríamos forças nem para levantar. Mas é Deus que todos os dias nos ergue diante de todas as dificuldades que você enfrenta. E eu sei que elas são inúmeras, grandes, imensas. Mas eu queria dizer que da mesma forma que as dificuldades são grandes, o teu Deus é um Deus enorme. É um Deus que tem olhado para você, que tem cuidado de você, que tem te sustentado todos os dias, irmãos. E a gente não pode esquecer e fechar os nossos olhos para isso. Não podemos esquecer em hipótese alguma, porque Deus, Ele consegue enxergar tudo isso que você está vivendo. Diga amém. Amém. Vou te dar um exemplo. Quando o povo sai do Egito, lembra que eu falei que Deus não queria levantar apenas um libertador. Deus queria levantar um homem que implantasse um projeto de Deus na vida de um povo. Quando o povo sai do Egito, Deus já sabia que esse povo ia andar pelo deserto. E ali deveria ser construído o tabernáculo. E o tabernáculo era algo de excelência. Quando você lê, você vai ler os livros, a Torá, os 5 livros da Bíblia, você vai ver como é detalhista o tabernáculo, como Deus é detalhista e com excelência. Aí eu te pergunto, como é que um povo que era escravo, que vivia na miséria,
que seria liberto e iria conseguir construir um objeto desse. Só que nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Antes do povo sair do Egito, abra a tua Bíblia aí no capítulo 3 de Êxodo, versículo 21, vê o que acontece. Vê o que Deus diz. Eu darei mercê, darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. E quando sairdes, não sairás de mãos vazias. Para quê? Porque Deus tinha um propósito para aquele recurso financeiro, que era preparar o tabernáculo. Entende? Tudo tem um propósito de Deus. Por mais que você seja abençoado, porque Deus te leve para vários lugares, para que Deus engrandeça a sua vida, tem um propósito de Deus ali. Sempre haverá. E Deus já se preocupou com aquela questão. Não precisa a gente se preocupar, porque Deus cuida de todas as coisas. O Deus que determina algo é o Deus que providencia os meios para que as coisas aconteçam. Existe uma regra, é como se fosse um lema no exército. Toda vez que a gente vai pagar uma missão, dar uma ordem para alguém, você tem que prover os meios para que aquela ordem seja cumprida. Quem serviu o exército vai lembrar disso, vai saber disso. Então não existe como você dar uma ordem para alguém: olhe, faça isso, e você não dá os meios para aquela pessoa exercer aquela ordem. Assim é Deus. Deus, quando diz, faça isso, e eu vou providenciar todos os meios na tua vida e na tua direção. Amém? Então, queridos, essa é a terceira lição que a gente pode tirar para as nossas vidas. A quarta: faça exatamente o que Deus te disser. Diga assim: amém. 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 Nem mais, nem menos. Exatamente o que Deus te disser. Êxodo capítulo 7, versículo 6, no texto que nós lemos, diz assim: assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Exatamente como Deus chamava Moisés e dizia: você vai dizer assim para Faraó. E Deus dizia o que ele tinha que dizer, exatamente o que ele tinha que falar para Moisés, para Faraó. E assim Moisés e Arão fizeram, para a honra e para a glória de Deus. Nada mais. O problema é que a gente acha que a gente precisa sempre dar um jeitinho nas coisas de Deus. Sempre precisa falar algum pouco a mais, quando Deus não mandou, quando Deus não determinou. E aí acontece um problema, porque aí você traz a responsabilidade para você. Deus falou isso com você? Sim. Deus não falou? Cale a sua boca. Não entre no erro de falar aquilo que Deus não te disse, nem fazer aquilo que Deus não te mandou fazer, irmãos. Porque Deus, Ele tem propósitos, e os propósitos de Deus nós não conhecemos, não sabemos como Ele vai trabalhar. Deus sim sabe como vai trabalhar. Aí a gente acha que com o nosso jeitinho, com a nossa inteligência, a gente consegue facilitar, agilizar as coisas para Deus. E muito pelo contrário, essas coisas saem do controle, porque as coisas de Deus são sérias, e com as coisas de Deus não se brinca. E eu acho interessante, algumas pessoas: não, pastor, Deus falou comigo sobre isso, e eu vou tomar essa decisão. Aí eu, não vou falar nada. Deus falou com a pessoa, vou dizer o quê? Quando a pessoa diz assim, Deus falou comigo. Mas dá vontade de perguntar assim: jovem não na idade, tá? Na pessoa assim: querido, quantas horas você passa orando?
Quanto tempo você gasta lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você passa adorando ao Senhor? Deus falou comigo, do nada é. Do nada é. Faz essa pergunta para você. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Cuidado quando você abrir a boca para dizer, Deus falou comigo. E são coisas completamente contrárias à palavra de Deus. Mas Deus falou com o cidadão. E aí ele toma uma decisão que lá na frente vai quebrar a cara. E Deus não falou nada com ele, porque a própria Bíblia diz que mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. E muitas vezes nós estamos escutando o nosso coração e achando que é a voz de Deus. E quando Deus diz para Moisés exatamente o que ele deve falar, é o que ele está dizendo, nem mais nem menos. E a gente precisa trazer isso para as nossas vidas. Ah, mas eu acho que assim vai ser melhor, eu acho que assim as coisas vão acelerar. Faz o que Deus te mandou, já está ótimo. Já vai ser um sobrenatural tremendo. Eu vou dar um exemplo para você. E eu vou trazer um exemplo da minha casa, aqui da minha área de louvor, de adoração da igreja. Tem momentos que a gente prepara 4, 5, 6 músicas para cantar aqui. E aí, chega um momento em que é uma unção tremenda, está na 3ª ou na 4ª música. Parou. Ali já chega. A presença de Deus já se manifestou. Não precisa de mais nada que se fale ou que se cante, porque a presença de Deus já foi glorificada. Você consegue entender? Eu não preciso forçar as coisas. Eu preciso apenas fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas eu preciso estar sensível a voz do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes o Espírito está falando para você, fala isso, mas você se muda por causa de vergonha, ou porque acha que aquilo não é Deus que está falando. Se Deus falou, fale, tenha coragem, porque Deus, Ele vai honrar aquilo que te disse. Mas se Deus não falou, fique caladinho, porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas previstas na sua palavra. Aleluia, glória a Deus. E Ele não precisa de nenhuma ajuda minha nem sua para que isso aconteça. Olhe para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: o projeto de Deus na sua vida acontecerá, independente de qualquer outra coisa. Quantos creem nisso de verdade? Amém? Porque existe uma vontade de Deus que isso aconteça. E por último, para a gente encerrar, a última lição que a gente tira desse texto é que nunca é tarde para Deus cumprir o seu propósito. Repita comigo: nunca é tarde para Deus cumprir o seu propósito. Você crê nisso? Crê de verdade? Amém. Então dá um glória a Deus bem forte aí. Deus não está limitado ao tempo ou às circunstâncias. Deus não está limitado ao tempo ou às circunstâncias ou a nenhuma condição. Deus, Ele é soberano. Então Ele sabe como agir. E Ele sabe. E eu e você é que precisamos saber que nunca é tarde para Deus cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Mas você pode dizer assim para mim: eu sei, pastor, mas é difícil. Crer é difícil. E eu vou te responder assim: você tem razão. Crer, ter fé, acreditar, esperar é difícil. Crer nesse agir, nesse mover é difícil. E o próprio Deus também sabe disso. Porque o próprio Deus disse que aqueles que não viram, mas creram, são bem-aventurados. Bem-aventurados que não viram,
e creram. Porque Deus sabe da dificuldade que é você não ver e acreditar naquilo que você não está vendo. E isso diferencia as pessoas. E aqueles que entendem que Deus, e não há tempo para Ele, e nunca é tarde para que Ele cumpra os seus propósitos, atrai o coração de Deus para a sua vida. Você precisa alimentar a sua mente com aquilo que pode trazer esperança ao seu coração. Quando as coisas, porque querido, crer quando está tudo bem, quando está tudo funcionando, quando está tudo certo, é fácil. Quando as coisas começam a sair do lugar, quando as coisas começam a dar errado, quando os projetos começam a serem frustrados, quando não tem mais solução, aí entra a dificuldade para você crer, para você acreditar que Deus pode agir. Mas aí nesse momento, porque isso é a condição do homem, humana, da carne, nesse momento você precisa alimentar a sua mente com aquilo que pode te dar esperança, com a palavra de Deus, com as suas promessas, com aquilo que Ele pode fazer na tua vida, na tua direção, e crer que não há tempo, nem Deus chega atrasado para cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Crer é tão difícil, que Jesus esteve aqui na terra, morreu, ressuscitou, e depois que Ele ressuscitou, Ele ainda teve que passar 40 dias falando para os discípulos que Ele estava vivo, que Ele tinha ressuscitado, para que eles vissem, enxergassem, para que eles acreditassem. Jesus, que passou 3 anos com os discípulos, 3 anos curando enfermos, 3 anos curando cegos, vários cegos, 3 anos ressuscitando pessoas, a filha de Jairo, o Lázaro. Jesus passou 3 anos com aqueles homens multiplicando pães e peixes. Jesus, nesses 3 anos, andou por sobre as águas. Jesus, nesses 3 anos, dominou e controlou o mar e o ar, e essas pessoas ainda não acreditaram nele. E Ele precisou aparecer depois de morto, ressuscitado, para dizer: presta atenção, eu estou vivo, eu ressuscitei, vocês precisam crer, porque a obra precisa ser expandida e o evangelho pregado. Então você precisa trazer à sua mente aquilo que pode te dar esperança. Se com Jesus e com os discípulos que viveram com Ele foi assim, imagine conosco, irmãos. Porque, não sei você, mas na hora que eu visse Jesus fazendo o primeiro milagre, eu disse: rapaz, esse aí é o cara, Ele é Deus, esse aí é Jesus, morreu e ressuscitou. Oxe, se Ele fazer isso com as pessoas, como é que Ele não vai fazer com Ele? Como é que Jesus não vai fazer? Mas a incredulidade, a carne, ela trabalha contra nós. Lembra que eu disse no início que existem pessoas que trabalham contra si mesmo, se boicotam, e o diabo usa essas coisas para nos impedir de avançar, para nos impedir de progredir, para de alcançar aquilo que Deus tem para nós. Queridos, nunca é tarde para Deus cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Moisés tinha 80 anos, está lá no versículo 7 do que nós lemos. Arão tinha 83 anos, e Deus levanta 2 idosos para retirar um povo de uma terra de escravidão. Ana, quando clamava aos pés do Senhor por Samuel, já era uma mulher idosa. Não há nada que impeça o poder de Deus nas nossas vidas. Nada pode impedir o agir de Deus. E nunca é tarde para este agir acontecer nas nossas vidas, mas nós ficamos concentrados no tempo, porque fulano está sendo abençoado, Senhor, fulano está fazendo, está conquistando, e eu, você é no tempo de Deus. O tempo dele foi o tempo de Deus para ele. Você é no tempo de Deus. Você precisa aprender a crer e acreditar. Quando Sara escutou a notícia,
do anjo falando, do próprio Deus falando com Abraão, que eles daqui a 1 ano iriam engravidar, e ela ia ter um filho. Ela começou a rir, lá dentro, escondidinha, rindo de incredulidade. Mas Deus te chamou aqui nessa noite para você rir de alegria e não de incredulidade, porque Deus é fiel para cumprir na sua vida, assim como foi fiel para cumprir em todos os homens e mulheres de Deus. Jamais ria de incredulidade, ria de alegria, porque é assim que Deus pode fazer. Mas pastor, o senhor não conhece o meu casamento, o senhor não conhece a minha história. É uma história de traição, é uma história de briga, de desunião. É verdade, eu não conheço o teu casamento, mas eu conheço Deus que restaurou o meu e pode restaurar o teu. O Deus que eu sirvo é esse que pode mudar a história de qualquer pessoa, assim como Ele fez com um homem que era gago e não queria ser usado para a implantação de um projeto. Quando esse homem se dispõe, uma grande obra na terra é feita, e nós estamos aqui, fruto dessas pessoas e do trabalho delas. Por isso, queridos, eu queria te dizer, e que você guardasse isso: nunca é tarde para Deus cumprir o seu propósito na sua vida, por mais difícil que seja. E hoje eu estava vendo uma foto do meu filho. Guilherme está em São Paulo. Melhor, foi ontem. E eu disse assim: Senhor, o que acontece, Deus? E veio aquilo no meu coração, veio essa palavra: o meu propósito será cumprido na vida dele. O meu propósito será cumprido na vida do meu filho, na minha vida e na sua vida. Nada pode impedir esse agir de Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar nas nossas vidas. Deus começou uma obra em você, Deus vai completar essa obra em nome de Jesus. O apóstolo Paulo,